para iniciar a gravação. Pronto. 25 pessoas. E aí, pessoal, vamos lá, vamos começar? Vamos lá, deixa eu ver aqui no slide. Pronto. Então, pessoal, a gente viu na aula passada, primeiramente, boa noite, né? Para todo mundo aí. Boa noite. A gente viu na aula passada alguns conceitos básicos de informática, certo? Que eu gostaria que todo mundo tivesse tivesse o mesmo conhecimento mínimo para a gente começar a realmente falar de programação. E quando a gente fala de programação, a gente invariavelmente fala da palavra algoritmo. Então a gente vai ver o que é algoritmo, vamos fazer alguns exercícios de algoritmo e vamos solidificar mais esse conhecimento sobre esse assunto que é tão importante na programação, tá certo? Bom, o que é algoritmo? Um algoritmo você pode encontrar várias definições por aí, tá? Mas a definição que a gente mais colocou aqui nessa disciplina foi que é um conjunto de instruções ordenadas, preste bem atenção nessa palavra, ordenadas, não ambíguas, certo? Utilizadas para resolver um determinado problema em tempo hábil. Então vamos destrinchar o que significa essa definição, certo? Então, o que eu quero dizer com ordenada? Eu quero dizer que a ordem das instruções pode influenciar no resultado. Ou seja, a ordem importa, tá? Por exemplo, você está fazendo um bolo, você está seguindo uma sequência de instruções para fazer um bolo. Você não pode chegar e dizer assim, colocar o bolo no forno antes de adicionar a farinha ao bolo. Ou seja, tem uma ordem. Primeiro você adiciona a farinha no bolo, para depois você colocar o bolo no forno. Você não pode fazer o inverso. Tá? Então, essa ordem aí importa. Tem que ser não ambígua, ou seja, as instruções têm que ser claras e objetivas. Não pode dar margem a dúvidas ou incertezas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você não pode dar uma instrução e você não pode dar uma ordem e essa ordem ser ambígua, dar margem a dupla interpretação. Ou seja, vamos pegar o exemplo do bolo. Você vai pegar o bolo e vai colocar no forno. Qual forno que vai ser? É o forno a gás ou o forno micro-ondas? Então, essa instrução está ambígua. Você está dando mais de uma interpretação. Então, você tem que ser mais exato possível. Você tem que dizer, olha, eu quero pegar esse bolo e colocar no forno a gás. Ou eu quero colocar esse bolo no forno micro-ondas. Certo? E temos que, também, no algoritmo, resolver um determinado problema. Ou seja, ele tem que resolver um determinado problema. Então, do que adianta você ter um algoritmo que não resolve corretamente o problema proposto? Por exemplo, você quer seguir um algoritmo, um conjunto de instruções para fazer um bolo, certo? Aí você começa a seguir aquelas instruções, quando você vai ver o resultado final, você fez uma cocada. Então, o algoritmo não resolveu o seu problema, que era fazer um bolo. Ele fez uma cocada. Ele fez uma coisa diferente daquilo que você esperava, certo? Então tem que resolver esse problema em tempo hábil, em tempo finito. Ou seja, não adianta você ter um algoritmo para resolver um problema e demorar 100 anos para resolver aquele problema. Você tem um algoritmo para fazer um bolo. O bolo é sensacional, super gostoso, mas ele demorar 100 anos para ser feito, não interessa. Não é verdade? Então, aquele algoritmo tem que resolver o problema em tempo hábil, em tempo finito, em um tempo razoável. Certo? No que utilizamos o algoritmo aqui? O algoritmo deverá ser desenvolvido por um programador e este será executado pelo computador. Ou seja, nós programadores, que a gente viu quem é um programador lá no slide anterior, né? A gente viu que o algoritmo tem que ser desenvolvido por essa pessoa, por esse programador, e ele vai ser executado pelo computador, tá? Então, imagine que as instruções do algoritmo são ordens e que deverão ser dadas ao computador. É ele que vai executar. A gente vai dar ordens ao computador. O computador faça isso. O computador pega a farinha, coloca com fermento e coloca dentro da massa do bolo. O computador mexa a massa do bolo. O computador pega essa massa de bolo e coloca no forno a gás. O computador. Então, essas instruções do algoritmo devem ser dadas ao computador. E ao computador que ele deve executar essas instruções, certo? Bom,
Para fazer um algoritmo, eu tenho que executar uma série de etapas, tá? Basicamente, são 4 etapas. A primeira etapa é a análise do meu problema. Eu vou estudar o meu problema, eu vou analisar o meu problema, eu vou ver quais são os dados que eu preciso colocar de entrada, qual o processamento que precisa ser feito com esses dados e a saída dos dados, ou seja, com o resultado que foi obtido. Eu vou estudar o problema. Essa é a fase de análise, certo? A segunda fase é a fase de elaboração do algoritmo. Eu vou pegar as minhas ferramentas que eu tenho de descrição do problema e verificar a sua solução. Ou seja, eu vou fazer minha receita de bolo. Meu terceiro passo é a verificação. Eu vou verificar se o algoritmo resultado, na elaboração do algoritmo, ele soluciona o problema proposto. Ou seja, se ele resolve o meu problema. Ou seja, é nessa fase aqui da verificação que eu vou ver se eu, na etapa 2, que é a elaboração do algoritmo, eu elaborei um algoritmo para fazer um bolo de chocolate, se no final ele me dá um bolo de chocolate e não um bolo de morango, por exemplo. Então, nessa etapa de verificação é que eu vou verificar esse tipo de coisa, certo? E, finalmente, a quarta etapa, que é a codificação. Eu vou transformar o meu algoritmo em instruções de uma linguagem de programação, certo? Vocês vão ver que, com o passar do tempo, à medida que vocês vão ganhando mais fluência em desenvolver algoritmos, desenvolver programa de computador, essas etapas, elas meio que vão se fundindo, elas vão meio que se juntando. É normal a gente já elaborar o algoritmo já diretamente na parte de codificação. Mas que fique claro que existem essas 4 etapas a serem seguidas, certo? Em algum momento você talvez tenha que parar e falar assim, não, eu vou ter que realmente seguir as 4 etapas. Eu vou ter que analisar o problema, eu vou ter que elaborar o algoritmo, eu vou ter que verificar esse algoritmo para só então codificar. Certo? Tudo bem até aí? Tudo certo. Alguma dúvida? Vamos seguindo. Bom, vamos pegar como um exemplo, vamos fazer um exemplo bem básico aqui para vocês verem como é que funcionam essas etapas, certo? Então, imagine o seguinte problema. Eu tenho um professor do curso técnico de informática do IFPE que ele quer utilizar o computador para auxiliar no cálculo da média de cada estudante em uma disciplina. Ou seja, eu quero usar o computador para calcular a média de um estudante qualquer em uma disciplina, tá? Então, como é que seriam as etapas do desenvolvimento desse algoritmo, desse programa de computador? A primeira coisa que eu tenho que fazer é a análise. Eu tenho que analisar o problema. Eu tenho que estudar o problema. Então, vamos lá estudar o problema. Eu quero calcular uma média. Aí, a forma de calcular a média é a mesma para todos os estudantes de disciplinas? Sim. Veja que eu estou simplificando o meu problema, tá? A gente sabe que tem disciplina que é diferente de calcular a média. E que existem várias médias diferentes, tá? Então, eu estou apenas simplificando o problema. Como é um exemplo inicial que a gente está tratando, eu estou simplificando, certo? Então, a segunda pergunta que eu faço é, que tipo de média é essa que eu quero calcular? Existem vários tipos de média. Existe média aritmética, média ponderada, média harmônica. Então, que média que eu estou querendo calcular? Ah, é uma média aritmética. Novamente, eu estou apenas simplificando o problema, certo? Quantas avaliações existem? Aí, simplificando, vamos supor que temos apenas 2 unidades, a unidade 1 e a unidade 2. São 2 notas, uma para cada avaliação. Ah, eu posso ter mais notas, mais avaliações? Posso, mas nesse momento eu estou simplificando o problema. Eu estou só, porque a gente como está iniciando, estou simplificando o problema. Estou dizendo que só são 2 notas, tá certo? Quais os dados que eu preciso para calcular essa média? Eu vou precisar da quantidade de notas, que são 2 notas, né? E os respectivos valores. Ou seja, eu vou precisar saber quais são as notas. No caso, a nota 1 e a nota 2. Bom, então, um possível algoritmo, vocês podem pensar vários algoritmos, mas um possível algoritmo para resolver o problema do exemplo 1 seria esse aí que vocês estão vendo na tela. Passo 1, solicite na tela que o usuário digite a primeira nota. Passo 2, leia do teclado a primeira nota que o usuário digitar e guarde-a. Passo 3, solicite na tela que o usuário digite a segunda nota. Passo 4, leia do teclado a segunda nota que o usuário digitar e guarde-a. Quinto passo, some as 2 notas, divida por 2 e guarde esse resultado. Passo 6, mostre na tela o resultado obtido no passo 5.
Vamos fazer algumas observações aí nesse algoritmo, tá? Note que, primeiro, esse algoritmo aí está ordenado. Essas instruções estão ordenadas. Eu tenho a primeira instrução, que é solicite na tela que o usuário digita a primeira nota. Depois, a segunda instrução, leia do teclado a primeira nota que o usuário digitar e guarde. Note que se essas instruções aí estivessem fora de ordem, eu não teria o algoritmo funcionando de maneira correta. Por exemplo, eu não posso colocar como primeiro passo o passo 5, que é some as duas notas, divida por 2 e guarda o resultado. Vou somar duas notas, que notas são essas? Que eu ainda não obtive, que eu ainda não sei. Então, eu não posso colocar esse passo como sendo o passo 1. Ele tem que ser o passo 5, porque eu primeiro tenho que obter a primeira nota, tenho que obter a segunda nota, para só então calcular a média. Tudo bem até aí? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, professor. Vamos seguindo. Veja o seguinte também, que cada instrução sou eu, programador, que estou dizendo ao computador o que fazer. Eu estou dizendo ao computador, solicite na tela que o usuário digita a primeira nota. Computador, leia do teclado a primeira nota que o usuário digitar e guarde-a. Computador, solicite na tela que o usuário digita a segunda nota. Computador, leia do teclado a segunda nota que o usuário digitar e guarde. Computador, some duas notas, divida por 2 e guarde esse resultado. Computador, mostre na tela o resultado obtido do passo 5. Ou seja, todas as instruções que eu estou escrevendo, que eu estou dando, eu estou me dirigindo ao computador. Ao computador que deve fazer essas instruções. Tudo bem até aí? Seguindo. Note também que na instrução 2, eu digo assim, ó, leia do teclado a primeira nota que o usuário digitar e guarde-a. No passo 4 tem, leia do teclado a segunda nota que o usuário digitar e guarde-a. Aí a pergunta boa é, onde é que o computador vai guardar esses dados? Quem lembra? Na memória RAM? Na memória RAM. Muito bem. Por que na memória RAM? Porque é lá que ele armazena as coisas temporariamente. Sim, mas ele pode armazenar no HD também. Acesso é mais rápido. Não, mas tira essa característica. Porque a CPU só se comunica com a memória RAM. Exatamente. Porque a CPU só se comunica com a memória RAM. Foi por isso que eu gastei a aula passada com aqueles conhecimentos importantes. Com aqueles conhecimentos básicos de informática. De dizer, ó, você está guardando, mas está guardando aonde? Eu estou guardando na memória RAM. E por que na memória RAM? Porque a CPU, nossa amiguinha CPU, quem é que vai pegar, solicitar na tela, ler o teclado, somar as duas notas, dividir por 2, quem vai fazer esse cálculo tudo é a CPU. E a CPU só pega os dados que estão na memória RAM. Interessante também, essas instruções, elas devem estar aonde também? Aí você não pegou. Essa solicite na tela que o usuário digita a primeira nota, lê o teclado, deve estar onde? Devem estar guardadas aonde? Na memória RAM também. Na memória RAM também. Por quê? Porque CPU só executa as instruções que estão na memória RAM. Tudo bem até aí, gente? Sim, professor. Vamos lá. Bom, a terceira etapa é a verificação, tá? Como assim verificação? Se eu seguir esse algoritmo com esses dados aqui, eu vou obter o resultado esperado? Vamos analisar? Vamos. Se o usuário informar os valores, no caso as notas 6 e 8, o resultado será 7? Vamos analisar? Vamos analisar. Solicite na tela que o usuário digita a primeira nota. Aí vamos supor que o usuário digitou 6. Leia do teclado a primeira nota e o usuário digitar e guarda. Aí guardou 6. Solicite na tela que o usuário digita a segunda nota. Aí o usuário digitou um 8. Leia do teclado, digita nota e o usuário guarda. Aí guarda um 8. Soma as duas notas. 6 com 8 dá 14. Dividida por 2 dá quanto? Dá 7. Guarda o resultado, 7. Mostra na tela o resultado obtido do passo 5, que é o 7. Essa é a minha média, o 7. Aí a pergunta é, se eu seguir esses passos, o resultado será 7? Verdadeiro. Concorda comigo? Ou seja, realmente será 7. Ou seja, por enquanto, meu algoritmo está correto. Vamos lá seguir. Será que se o usuário informar as notas 0 e 0, o resultado será 0? Por que 0 e 0? Note que 0 e 0 são dados válidos. Um determinado estudante, que não serão vocês, com certeza, podem tirar 0 e 0. Não pode? Isso não pode acontecer? Infelizmente. Infelizmente pode acontecer. Infelizmente. Mas
Se o estudante tirar 0 e 0, eu tenho que calcular a média de maneira correta também, que a média será 0. Aí a pergunta é, se um estudante qualquer tirar como primeira nota 0 e segunda nota 0, será que a média que será informada será 0? Vamos verificar no algoritmo. Solicite que o usuário digite a primeira nota, lê do teclado a primeira nota e guarde. Aí o 0. Solicite que o usuário digite a segunda nota, lê do teclado a segunda nota, digitar e guarde. Será o 0 de novo. Some as duas notas. 0 mais 0, 0. Divida por 2. 0 dividido por 2 é 0. Guarda esse resultado. 0. Mostra na tela o resultado obtido no passo 5, que é o 0. Então, até agora, eu estou verificando que meu algoritmo está correto. Aí, se o usuário informar os valores notas menos 6 e 8, o resultado da média será quanto? Pergunta boa. Será que se eu seguir esse algoritmo aqui, será que ele vai dar certo? Aí eu adianto para vocês que a resposta é não. Por quê? Porque eu estou dando como nota um valor negativo. Eu estou aqui informando um menos 6. Menos 6 não é um valor de nota válido. Vocês concordam comigo? Sim. Então, de alguma maneira, esse algoritmo que a gente viu anterior, ele é insuficiente para resolver meu problema, tá? Nós não vamos alterar ele ainda, mas fique para você analisar esse tipo de coisa. Olha, e se o cara digitar um menos 6, o que é que faz? O que acontece? Então, pense futuramente como uma melhoria a ser feita nesse algoritmo, tá certo? Bom, o quarto passo, então, e já está escrito em JavaScript, tá, gente? Seria a codificação. Mas não se preocupe com isso ainda. Não se preocupe com essa codificação, tá joia? O que é que eu quis fazer mostrando essa codificação? O programa escrito em JavaScript. Eu quero só que você veja que tem uma semelhança entre o nosso algoritmo, que é esse escrito aqui na etapa 2, com a codificação. De certa maneira, é como se fosse duas faces da mesma moeda, tá? Vamos lá. Ó, eu tenho um passo 0, que basicamente é declarar variáveis. Que a gente vai ver o que é uma variável, o que é declarar uma variável, a gente vai ver isso com mais calma. Mas veja aqui, ó. Esse próximo passo tá aqui, ó. Digite a primeira nota. Eu não tenho um digite a primeira nota aqui, não tem no algoritmo. Então, de certa maneira, você está vendo que está aparecendo as coisas aí, né? Estou vendo que está aparecendo, ó, tu acaba digita a primeira nota. E eu estou vendo que está aparecendo lá na codificação do meu programa esse tipo de coisa. Então, é importante que você note isso, certo? Tá aqui, ó. Digite a segunda nota. Então, tá aparecendo também aí, da mesma maneira que está no algoritmo, digita a segunda nota. Veja aqui, ó, essa continha aqui, ó, embaixo, ó. Eu estou pegando a primeira nota, nota 1, somando com a segunda nota, nota 2, e dividindo por 2. O que é isso? É a forma que eu faço para calcular o quê? A minha média. E que média que é? Média aritmética simples. É uma média aritmética. Como é a média aritmética? Soma todas as parcelas e divide pela quantidade. Tudo bem até aí? Aí, ó, o último passo, ó, mostra na tela o resultado obtido no passo 5, que é o quê? A minha média. Então, de certa maneira, eu estou dizendo assim a ele, ó, média, mostra a minha média. Vocês estão notando que tem uma semelhança entre o algoritmo e a codificação? Você pode não entender tudo que está aí. Com o tempo, você vai entender exatamente o que faz cada instrução que está aí. O que faz essa vírgula, o que faz o var, o que faz prompt, o que faz parse float, o que faz document.write. Você vai ver exatamente o que faz cada coisinha daí. Mas a minha preocupação agora não é que você entenda isso. A minha preocupação é que você veja que tem uma semelhança entre o algoritmo e a codificação desse algoritmo. Ou seja, o programa propriamente dito. Certo? Tudo bem até aí, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Certeza? Deixa eu ver lá no chat lá se tem alguma dúvida. Tranquilo? Certo. Vamos lá. Bom, aí eu fiz umas perguntinhas para você pensar aí depois da novela, certo? Você está assistindo a novela, aí você faz, eu vou pensar umas coisinhas de algoritmo aqui que eu vi na aula passada. Então, que coisas que você poderia pensar?
E se eu quisesse calcular uma média de uma disciplina que tivesse 3 avaliações? Ou seja, se fosse 3 notas, como é que eu ia calcular essa média? E se fossem 10 avaliações? E se fossem 50? E se você nem soubesse a quantidade de notas? Você quer calcular uma média de uma disciplina, de um estudante, aliás, de N estudantes de uma disciplina que você não sabe a quantidade, certo? E que você quer calcular a quantidade de notas que você também não sabe qual é. Como é que eu faria isso? E se a forma de calcular a média mudasse? Ou seja, de uma disciplina fosse uma média ponderada, de outra disciplina fosse uma média harmônica, de outra disciplina fosse uma média aritmética, de outra disciplina fosse uma análise estatística. E aí, como é que seria? Então, essas coisas é para você pensar. Poxa, meu algoritmo pode ter essas nuances, essas mudanças? Sim, pode ter sim. Tá? Então, começa a pensar, poxa, como é que seria o algoritmo se tivesse essas coisas? Vamos para um segundo exemplo, tá? Aí a ideia é ser bastante semelhante ao exemplo anterior. Só que ao invés de eu ter 2 avaliações, eu vou ter 3 avaliações, certo? Ou seja, uma disciplina teve 3 notas. Então, da mesma forma, eu tenho que executar aquelas 4 etapas. A primeira etapa é a etapa de análise. Então, vamos lá. Eu vou novamente analisar o meu problema. Então, a forma de calcular a média é a mesma para todos os estudantes da disciplina? Sim. Que tipo de média é? É média aritmética. Quantas avaliações existem? Existem 3. Uma nota para cada avaliação. Quais são os dados necessários para calcular a minha média? Eu vou precisar da quantidade de notas, que é 3 notas, que eu já sei que são 3 notas. Né? Eu já disse que são 3 avaliações, 3 notas. E o respectivo valor, nota 1, nota 2, nota 3. Note que essas notas, nota 1, nota 2, nota 3, eu não sei. Eu sei a quantidade de notas, mas as notas eu não sei. Se eu não sei, o que é que eu faço? Eu tenho que dizer ao computador para pedir, para solicitar a quem esteja executando aquele algoritmo que informe aquelas notas. Se você precisa de algum dado de entrada, alguma informação que você não tem, de alguma maneira você tem que obter. Ou você vai obter na rede de computadores, na internet, ou você vai pedir para alguém digitar, ou você vai buscar de um arquivo, ou você vai buscar de algum equipamento. Você vai precisar buscar esse dado de alguma forma, tá? A forma mais simples que a gente tem é você pedir para uma pessoa informar aquilo ali para você, certo? Então, um possível algoritmo seria esse daí. Existem várias maneiras de você fazer isso. É como Nescau. Existem 1000 maneiras de preparar, aliás, Neston. Existem 1000 maneiras de preparar Neston. Inventa a sua. Uma possível é essa daí, tá? Então, qual seria? Basicamente a mesma coisa do algoritmo anterior. Só que eu teria um conjunto de passos a mais. Qual é? Eu ia pedir para o usuário digitar uma terceira nota. Vou ler do teclado a terceira nota que o usuário digitar e vou guardar. Vou somar as 3 notas, que são 3 notas, vou dividir por 3 e guardar esse resultado. E, finalmente, no último passo, mandar mostrar o resultado obtido no passo 7. Tudo bem até aí? Sim. Vamos Ok, lá. professor. Ok. Laura? Tudo jóia, professor. Tá entendendo direitinho, né? Carolina? Só vou sair dizendo o nome do pessoal que eu tô vendo aí, para ver se alguém responde alguma coisa. Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Então, vamos lá. Então, novamente, eu tenho que fazer a verificação. Eu tenho que ver se o usuário informou como nota 6, 8 e 7, o resultado da média será 7? Então, novamente, eu tenho que fazer a mesma coisa. Primeira nota foi 6. Segunda nota foi 8. Terceira nota foi 7. Então, 6 com 8 dá 14. 14 com 7 dá 21. Se eu pegar 21, dividir por 3, vai dar 7 e vou guardar esse resultado. Será que o passo obtido, o valor que ele vai mostrar na tela é 7 e corresponde à média no cálculo? Então, a resposta é sim. Ou seja, o meu algoritmo está correto. Se o usuário informar como valor de notas 0, 0 e 3, o resultado será média 1? Será? Vamos ver. Primeira nota 0, segunda nota 0, terceira nota 3. Soma as 3 notas, 0, 0 e 3, divide por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Guarda esse resultado, 1. Mostra na tela o resultado obtido no passo 7, que é 1. Novamente, ó, se eu tiver uma nota negativa, o que acontece?
O meu algoritmo não está prevendo esse tipo de coisa, que acontece esse tipo de coisa. Mas a gente, programador, tem que estar precavido para esse tipo de coisa. Eu só estou colocando aí para você ver, poxa, eu não posso pensar que o mundo é todo lindo e maravilhoso, não. Algumas coisas erradas podem acontecer. Então, eu tenho que estar prevendo esse tipo de coisa. Tá certo? No futuro próximo, você vai aprender, poxa, como é que eu posso, então, mudar o meu algoritmo para que ele suporte esse tipo de coisa? Se no caso, se a pessoa digitar uma nota negativa, aí você faz, o que é que acontece, professor? Se a pessoa digitar uma nota negativa, o que é que eu devo fazer? Normalmente, a gente pede para o usuário digitar novamente a mesma nota. A mesma nota não, digite outra nota. Ó, essa nota é inválida, você digitou uma nota negativa. Digite, informe outra nota, até digitar uma nota que seja válida. Bom, aqui novamente eu tenho a codificação do meu algoritmo. Se você parar para anotar, você vai ver, ó, digita a primeira nota, igualzinho no exemplo anterior. Digita a segunda nota, digita a terceira nota. E agora eu vou ter o quê? Ó? A soma de nota 1 com nota 2 e nota 3, dividindo por 3. E mandando mostrar a minha média. Ou seja, essa aqui é a forma que eu vou usar para calcular a minha média. Vamos lá. Eu tenho um exemplo 3. Eu tenho um professor do curso técnico informático do FPE deseja usar o computador para auxiliar a determinar se um estudante está aprovado ou reprovado em uma disciplina. Novamente, etapa 1. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar o problema. Eu tenho que estudar o meu problema. Então, vamos estudar. Quando é que eu sei que um estudante está aprovado ou reprovado? Se a média de aprovação, aí no caso eu estou simplificando, né? Se a média de aprovação é 6. Aí em ADS, qual é a média, gente? 7. É 7, né? Eu botei... Eu estou supondo que em uma outra disciplina qualquer, no caso... Na final é 6. Oi? Na final é 6. Na final é 6, né? Mas a média é 7, né? É. Tá. Mas lá no curso técnico de informática do IFPE, me disseram que a média é 6. Tá? Aí você tem que... É para isso que serve a análise. Porque, por exemplo, se você estivesse fazendo um programa de computador para calcular a média de um aluno de ADS, do IFPE, você tem que levar em consideração que a média é 7 e não que a média é 6. Tá vendo como é importante essa fase de análise? Você analisar o seu problema, você estudar o seu problema. Você tem que entender o seu problema antes de botar elaborar um algoritmo. Como é que eu vou elaborar um algoritmo de um problema que eu não entendo ele? O algoritmo é a solução do seu problema. Mas para você dar a solução do seu problema, primeiro você tem que entender o seu problema. Tudo bem até aí? Tudo sim. Tudo certo, professor. Então vamos lá. Que tipo de média é essa? Novamente é a média aritmética. A gente está simplificando, tá, gente? Quantas avaliações existem? Duas que são as notas da unidade 1 e da unidade 2, e tem apenas uma nota para cada avaliação. Então, quais são os dados necessários para eu calcular minha média? Saber a quantidade de notas, né? Que no caso são 2 notas. Eu saber o respectivo valor das notas, que no caso é nota 1 e nota 2. E saber minha média de aprovação, que é 6. Então, um possível algoritmo seria esse, ó. Novamente, eu solicitar que o usuário digite a primeira nota e vou guardar. Solicitar que o usuário digite a segunda nota e vou guardar. Vou calcular minha média, ó. Some 2 notas, divide por 2 e guarda o resultado na média. Ou seja, no passo 5, eu tenho que... A minha média foi calculada como sendo somada as 2 notas e dividido por 2. Aí agora eu vou fazer uma avaliação. Eu vou verificar se a média que foi obtida, no caso no passo 5, se ela é maior ou igual a 6. Ela é maior ou igual a 6? Se ela for, então informe na tela que o usuário está aprovado. Se não o quê? Se ela não for maior ou igual a 6, informe na tela que o estudante está reprovado. Veja que a pergunta que eu estou fazendo é maior ou igual, tá, gente? Não existe maior e igual, não. Ou uma coisa é maior ou ela é igual. Ela não pode ser maior e igual, não. Tá certo, gente? Tudo bem até aí? Tudo certo. Então, da mesma maneira, eu vou verificar se meu algoritmo está correto. Se um estudante tirou nota 6 e 6, ele vai mostrar que o aluno está aprovado ou reprovado. Então, vamos lá. Primeira nota foi 6. Segunda nota foi 6. Vou somar as 2 notas, 6 e 6 dá 12, divido por 2, dá 6. Guarda o resultado na média, a média foi 6. A média obtida foi maior ou igual que 6, foi igual a 6, não é? Então, se ela é igual a 6, eu informo que o aluno estudante está o quê?
Aprovado. Aprovado. Exatamente. Aprovado. Se o estudante tirar 0 e 0, será que o algoritmo vai mostrar que o estudante está reprovado? Será? Vamos lá ver. Primeira nota 0. Segunda nota 0. Somei as duas notas 0 com 0, deu 0. Dividido por 2, deu 0. Guardei o resultado na média. Minha média é 0. A média obtida foi maior ou igual que 6? Não. Foi menor que 6. Ela é 0. Então, informe na tela o quê? Que o aluno está reprovado. Ou seja, até agora o meu algoritmo está correto. Certo? E agora, se o usuário informar que as notas são 6 e 5, o estudante está aprovado ou reprovado? Vamos ver. Solicita a primeira nota, o usuário digitou 6. A segunda nota foi um 5. Digitou e guardou. Somei as duas notas, 6 com 5 dá 11. Dividido por 2, 11 dividido por 2 dá 5,5. Guarda esse resultado na média. A média obtida foi maior ou igual que 6? Não, foi 5,5. Não é verdade? Então, informe na tela que o estudante está aprovado ou reprovado? Reprovado. Reprovado. Ou seja, até agora o meu algoritmo está correto. E se for 6 e 8? Hein? O aluno está aprovado ou reprovado? Aprovado. 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 Mas eu tenho que seguir o algoritmo para saber se ele vai me dar esse resultado. Você olha 6 e 8 e faz, está aprovado. Perfeito. Porque você já fez na sua cabeça. Você somou 6 com 8, deu 14. Dividido por 2, deu 7. Você já fez na sua cabeça. Mas o que você precisa fazer é seguir o algoritmo para verificar se ele dá a resposta que você espera. Certo? Então vamos lá. A primeira nota foi 6, digitou e guardei. A segunda nota foi 8, digitei e guardei. Somei as duas notas, deu 14. Dividido por 2, deu 6. Guardei, desculpa, deu 7. Guardei esse resultado, 7. Se a média obtida for maior ou igual que 6, e é maior que igual que 6, porque a média é 7, então informe na tela que o estudante está aprovado. Certo? Ou seja, nesses casos que eu informei aqui, nessas verificações que eu fiz, eu verifiquei o quê? Que o meu algoritmo corresponde àquilo que eu estava esperando. Certo? Aí, novamente, temos mais dois exemplos aí, e como exemplo, eu botei novamente o valor negativo, para você ver o seguinte: o seu algoritmo ele não está livre de falhas, não está livre de bugs, não está livre de defeito, tá? Pode acontecer alguma coisa aí que ocasiona um defeito no seu algoritmo. Então, esse algoritmo não está perfeito, mas como a gente está simplificando, eu estou assumindo que todos os valores são notas entre 0 e 10. Poderia acontecer do usuário digitar uma nota 12 ou uma nota 11? Poderia. Aí será que ele ia mostrar corretamente, fazer corretamente o cálculo? Não ia fazer, concorda comigo? Então, esse tipo de coisa eu tenho que me precaver, certo? Então tá aí, ó. Digita a primeira nota, vou digitar aquela nota e vou guardar. Digita a segunda nota, vou digitar aquela nota e vou guardar. Vou calcular a minha média, veja, gente, ó. É muito parecido com aquilo que a gente vê no português. A minha média vai ser igual a quem? A minha nota somado com a segunda nota dividido por 2. Aí veja só, ó, ele faz assim. If é se em inglês. Então ele faz se a minha média for maior ou igual que 6, eu vou mostrar o quê? O estudante está aprovado. Else significa senão. Senão, o estudante está reprovado. Ou seja, essa codificação aqui, no exemplo 3, basicamente é o quê? É o meu algoritmo, né? Só que escrito na linguagem de programação. Tá joia até aí, gente? Tudo bem até aí? Vamos seguindo. Pode fazer esse código no MySQL? Oi, desculpa? No MySQL pode ter como eu usar esses códigos? MySQL? Sim? Não, MySQL é um sistema gerenciador de banco de dados, tá? Lá é outra coisa. Lá a gente usa esse programa de computador para armazenar dados, tá? Aqui é uma linguagem de programação. Talvez o que você queira fazer é assim: eu posso usar um MySQL para
buscar os dados que estão armazenados, no caso, as notas que estão armazenadas lá, e calcular a minha média de cada estudante que está armazenado nesse banco de dados, sim. Isso aí pode ser feito. Tá? Tá certo. Legal. Bom, seguindo um pouco em programação, o que nós temos? Nós temos que o mais faz a adição, o tracinho faz a subtração, o asterisco é a multiplicação, a barra, como a gente falou antes, a barra deitada para a direita é a divisão, não a barra deitada para a esquerda, tá, gente? Uma barra deitada para a direita é a divisão, tá? E o sinal de porcentagem é o resto da divisão, tá? Como assim o resto da divisão, Fabrício? Por exemplo, se você fizer 5 por 2, que resultado isso vai dar? Quem sabe? 5 por 2. Deixa eu digitar aqui. Vamos fazer essa continha aqui? Dá 0. Não, Vai dar 1. vai dar 1. Vamos ver por quê? Deixa eu aumentar aqui a fonte. A conta é assim, ó. 5 por 2. Todo mundo consegue ver? É igual a quanto? 5 por 2. Como é o resto da divisão, eu tenho o quê? Que 5 dividido por 2 é igual a quanto? Divisão inteira, tá, gente? A gente sabe que vai dar o quê? Vai dar 4 com o resto 1. Não é isso? Porque 2 vezes 2, 4. Para 5, 1. Ou seja, o resto é 1. Então, o resultado de 5, resto 2, é quanto? 1. Certo, gente? Vamos lá, de novo. Então, o porcento ele funciona como se fosse uma divisão realmente, aí o que sobra dessa divisão é que ele apresenta. Não, vamos com calma. Porque, por exemplo, se você fizer 5 dividido por 2, qual vai ser o resto? Que resultado vai dar isso aqui? Se for inteiro, vai dar 2. Vai dar 2. Se for inteiro. Se for inteiro, vai dar 2. Mas vamos abstrair um pouco isso. Vamos supor que dá 2,5. Ou 2 ou 2,5. Depois a gente vai ver com mais calma por que dá 2, porque dá 2,5. Vamos supor 2,5. Certo? Veja que isso aqui é uma coisa. Isso aqui é outra. O que isso aqui me dá é o resto da divisão. Certo? Por exemplo, se eu fizesse... Quanto é... Deixa eu botar para cá. Quanto é 7... Vou fazer assim. Quanto é 6 módulo 3? Você quer dar o quanto? Dá 0. Quem sabe me dizer? Dá 0. 0. Por que 0? Porque o resto da divisão é 0. Ele vai dar 2, só que sobra 0. Exato. Porque 2 vezes 3 é 6. Para 6 vai dar 0. Resto 0. No que isso é útil, Fabrício? Antes de dizer o que é útil, vamos fazer uma pergunta capciosa, viu? Oi? Pra saber se é ímpar ou par. Se é ímpar ou par. Também pode ser usado para saber se é ímpar ou par. Mas vou mostrar outro exemplo bem bacana. Mas antes, eu quero fazer isso aqui, ó. Se eu tiver 1 módulo 2, isso aqui vai me dar quanto? E aí? 1 módulo 2. 1 resto de divisão 2. 5 mesmo. E aí? Fica 0. Porque 1 dividido por 2 ele não vai dividir, o 1 vai sobrar para descer um zero imaginário que não existe. Então, fica 1. Exatamente. A resposta é 1. Porque ele não consegue calcular isso aí. Então, o que ele faz é 0 vezes 2, 0. Para 1, 1. Fabrício, no que isso é útil? Isso é útil, como Laura já falou aí, isso é útil em duas situações. Uma situação
é para você verificar se um número é par ou ímpar. Ou ímpar. Tá? A segunda coisa que você pode fazer é, digamos assim, colorir linhas de tabela. Por exemplo. Vê só. Vê essa linha de tabela. Tá vendo aqui que é colorida? Essas linhas? Então imagina o seguinte, ó. Você tem essa linha é linha 1. Aí ele faz 1 módulo 2. É 1. Se for 1, eu pinto. Se for 0, eu não pinto. Então linha 1. 1 módulo 2. É 1. Pinto. De cinza. Pintou. Aí peguei aqui a linha 2. Linha 2. 2 resta a divisão 2. É igual a quanto? A 0. Então eu não pinto. Linha 3. 3 módulo 2. O resultado é 1. Então eu pinto. Linha 4. Resta a divisão com 2 dá 1. Então, minto. Dá 0. Então não pinto. 5. Resta a divisão com 2 dá 1. Então eu pinto. Deu para entender aí, gente? Deu para entender ou complicou? Deu para entender? Alguém responde alguma coisa aí? Tenha medo não, pode dizer, entendi não. Se não entendeu, pode dizer, gente. Peguei aqui assim, ó. Peguei a linha, certo? Então tá aqui, linha. Linha 1, módulo 2. A resposta é 1. Então eu pinto de cinza. Pinto de cinza. A minha linha. Depois eu pego 2, módulo 2. Minha resposta é 0. Não pinto. 3, módulo 2. Vai ser igual a 1. Pinto de cinza. 4, módulo 2. É igual a quanto? 0. Não pinto. E finalmente 5, módulo 2, igual a 1. Pinto de cinza. Compare com essa tabela. Essa tabela tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas, não é isso? Compare. Vê se não dá certinho. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então. E tem várias e várias outras utilidades para esse resto. Essa operação resta-divisão, ela é muito usada na computação. Muito usada mesmo. Certo? Então, uma das funções dela, uma das utilidades que ela pode ser feita é para esse tipo de coisa. Tá? Não se esqueçam disso. Algum dia você vai precisar desse tipo de informação. Algum dia. Você vai chegar e faz, poxa, eu vou imprimir uma tabela. Vou. Como é que eu faço para botar uma cor numa linha e outra cor não em outra? Porque se eu botar tudo branco, vai ficar ruim de ler. Mas se eu ficar mudando de cor, fica melhor para ler. Aí você faz, vou fazer aquele negócio que o professor Fabrício ensinou. Que vou pegar o número da linha e vou fazer módulo 2. Se ela for 1, eu pinto. Se não for, eu não pinto. Uma hora você vai precisar desse trem, viu? Pode prestar atenção. Mas vamos seguindo. Vamos supor um outro problema, tá? Esse é o quarto exemplo. A gente vai trabalhar um pouco com porcentagens, tá? Porcentagens. Vocês têm uma disciplina de matemática, né? Sim. Tem. É no primeiro período? Sim, matemática aplicada. Certo. Eu espero que fale de porcentagem nessa disciplina. Se não falar, cobrem do professor isso aí. Certo? Mas o que a gente vai usar é porcentagem básica. Nada de outro mundo não. Tá? Então vamos lá. Eu tenho o seguinte problema. Eu tenho uma loja de computadores que quer usar o computador para auxiliar. Tem um errinho aí, né? Depois eu vou consertar. Auxiliar no cálculo do preço final de um computador. Para efetuar este cálculo, assuma que 45% é relativo ao imposto e o lucro na área de 15%.
Aí veja só uma observação. Aqui no Brasil, paga-se o imposto antes de vender o produto. Assim, o lucro calculado deve ser com base no preço de compra e do imposto pago. Deu para entender isso aqui? Sim ou não? Pode dizer, se não entendeu, eu digo, não entendi. Deu sim, professor. É o quê? Deu sim. Deu para Deu pra entender? Mas se não deu para entender, o que a gente faz? A gente tem que analisar o problema, não é isso? A gente tem que analisar o problema. Vamos partir para a análise. Vamos analisar. O que é o preço de fábrica? É quanto custa o computador, quanto a loja adquire da fábrica. Ou seja, a loja vai lá na fábrica e compra o computador. Quanto custa esse computador? Esse é meu preço de fábrica. Como é que calcula o imposto? O imposto é calculado com 45% em relação ao preço de fábrica. Ou seja, eu vou pegar o preço de fábrica, calcular 45% desse valor em cima dele. Ou seja, por exemplo, suponha que a loja comprou o computador por R$1.000, certo? R$1.000. 45% que é o imposto, 45% de 1.000 dá 450. Então, qual é o valor do imposto? R$450. Tudo bem até aí, gente? Tudo sim. Vamos lá. Como é que calcula o lucro? No Brasil, como o imposto é pago antes da venda, então deve-se calcular 15% do lucro com relação ao preço de fábrica é do imposto. Ou seja, esses 15% eu vou calcular, eu vou somar o preço de fábrica com o imposto e vou calcular o meu lucro em cima deles dois. Esse é um dos motivos que aqui no Brasil os preços é tão caro. Infelizmente, essa é a realidade. Certo? Então, vamos lá. Só que tem um seguinte detalhe. Qual é o detalhe? O detalhe é como é que eu calculo um percentual no computador, em uma linguagem de programação, no meu algoritmo. Como é que eu faço para calcular essa porcentagem? Porque eu não posso fazer aquela operação tendo a calculadora, eu faço vezes 45%, por exemplo. Eu não tenho essa operação por cento. Porque esse por cento aqui, no meu algoritmo, na minha linguagem de programação, ela é um resto da divisão. Então, como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um cálculo matemático. Como é que é o cálculo matemático? O valor que eu quero do percentual vai ser o quê? O valor que eu quero vezes quem? O meu percentual dividido por 100. Ou seja, se eu quero calcular os 45% do imposto, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o valor, no caso do preço de fábrica, multiplicar por 45 e dividir por 100. Note que esses 45 dividido por 100, eu podia fazer antes essa conta. Ou seja, ficaria assim, ó. Vamos dar um exemplo aqui, rapidinho. Preço de fábrica. Preço de fábrica. Vocês estão conseguindo ver o que eu estou digitando, gente? Sim. Sim. Pronto. Preço de fábrica foi R$1.000, certo? Imposto. Igual a 45%. Certo? O número já está dizendo, ó, 45%. 45% é 45 por 100. Se você fizer essa conta, vai dar quanto, gente? Vai dar 0,45. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Sim. Então, se eu quero calcular quanto é que vale o meu imposto, valor do imposto, ele é igual a quem? A meu preço de fábrica vezes o quem? Esse imposto aí que eu tenho, que eu calculei. Eu posso calcular isso como? Pegando meus 1.000, multiplicando por 45 dividido por 100, ou, vou botar bem grande, ou, não, botar pequenininho, ou fazer como? Meus 1.000 vezes 0,45. Dá na mesma. Só que a diferença é que eu vou fazer o quê? Menos continha nessa aqui. Porque aqui eu tenho o quê? 3 contas. Eu tenho que fazer uma multiplicação, depois uma divisão. E aqui eu só tenho que fazer o quê? Uma multiplicação. Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Até agora tudo certo. Até agora tranquilo, né? Então vamos lá. Eu também posso fazer, da mesma maneira, eu posso fazer para saber se foi acrescido de um valor percentual. Por exemplo, eu quero saber quanto é
eu quero saber, por exemplo, se eu pegasse esse computador e multiplicasse e somasse os 45%, como é que eu faria? Note o seguinte, note também o seguinte, esse cálculo que a gente fez, isso aqui vai dar 450, né? E aqui embaixo também vai dar 450. Esse 450 é o valor do imposto. Eu ainda não somei com o preço de fábrica para dizer assim, o meu preço de fábrica junto com o meu valor de imposto deu 1.450. Que é desse 1.450 que eu vou calcular o meu lucro. Certo, gente? Até aí? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que pegar o quê? Eu vou ter que pegar esses 1.000 aqui, ó. Preço com imposto. É igual a quem? A meu 1.000 mais 450. Certo? Que é igual a quem? 1.450. Desses 1.450 é que eu vou calcular 15% de imposto. Certo? Se eu não me engano, vai dar... O total vai dar... 15... Vai dar 150. Se eu não me engano, 15% vai dar 150. 10% é 145. É isso mesmo, se eu não me engano, parece que o valor total é 1.600. Deixa eu olhar aqui. 1667. Não seria, acho que Exatamente, desculpa, é 1.667,50. Exatamente. Uns quebrados. E uns quebradinhos, né? Exatamente. 17, eu acho. Exatamente. Então, da maneira que você tá... Aí, essa soma que eu fiz aqui, eu podia fazer dela de maneira mais direta. Fazendo como? Em vez de calcular esse valor desse imposto para depois somar, eu podia fazer o seguinte, eu podia fazer já assim, ó. Vou tirar esse valor daqui, ó. Eu podia já fazer assim, ó. Eu poderia já fazer o preço de fábrica. Tá assim. Preço de fábrica é igual a 1.000. Não é isso? Aí eu posso pegar meu preço de fábrica. Que no caso seria meus 1.000, né? Desculpe. Meus 1.000. Multiplicar ele diretamente por 1,45. Opa. 1,45. Isso aqui, ele já me calcula o quê? Já me calcula o preço somado. Ele vai dar 1.450. É só uma maneira de você fazer as contas. Ou você faz dessa maneira, ou você faz como eu fiz antes. Você pega os 1.000, multiplica... Deixa eu botar assim. Pega os 1.000, multiplica por 0,45, que vai dar 450. Depois soma com 1.000, para dar os 1.450. Que é o quê? É o preço de fábrica acrescido com imposto. Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Tudo certo. Tá certo mesmo, gente? Vocês ficam dizendo certo. Eu não sei se tá certo mesmo não, viu? Tem certeza? Sim, tá tudo tranquilo. Pelo menos pra mim tá. E o resto do povo? Alguém escreve alguma coisa? Se tiver dúvida, escreva alguma coisa. Eu vou dar uma olhadinha no chat lá para ver se tem alguma coisa lá, nas mensagens. Tranquilo. Hudson tá tranquilo. Francisco. E aí, Francisco? Tá tranquilo? Murilo. Adriel. Laura. Carolina. Yasmin. Atos. Márcio. Arthur. Vou sair dizendo o nome do povo tudinho aqui. Professor, qual plataforma você usa para usar Java? Não, olha, a gente vai programar JavaScript. Mas se você quiser saber em Java, plataforma você está falando em quê? É IDE? Digo para usar os códigos aí para usar. Em JavaScript? Sim. A gente usa o browser. Browser e um editor de texto qualquer. Vocês vão ver já já. A gente mostra já já. Certo? Certo.
Certo. Vamos lá, vamos seguindo. Cadê? Espera aí que eu me perdi agora. Aqui, pronto, achei. Tá. Então, novamente, eu tenho que fazer a segunda etapa do meu tem que fazer a segunda etapa do desenvolvimento do meu algoritmo, né? Que é elaborar meu algoritmo, é escrever meu algoritmo. Então, como é que eu faço para fazer o algoritmo, para resolver esse problema aqui? Existem várias maneiras. Uma das possíveis seria essa daqui. Solicite na tela que o usuário digita o preço de fábrica. Leia do teclado o preço de fábrica que o usuário digitar e guarde-o. Guarde-o aonde? Na memória RAM? Na memória RAM. Muito bem. Pega o preço de fábrica, multiplique por 0,45, que significa 45%, e guarde o resultado. Pega o preço de fábrica, some com o resultado do passo 3 e multiplique por 0,15, que são os 15%, e guarde o resultado. Some ao preço de fábrica os resultados obtidos no passo 3 e 4 e guarde esse resultado. Mostre na tela o resultado obtido no passo 5. Professor? Oi? Se eu colocasse 15%, ele não iria entender, não? Tem que ser de fato... Não, tem que ser 0,15. Mas uma coisa, o Francisco tá querendo saber se o senhor disponibilizou a aula passada já. Em vídeo? Acredito que sim. Olha, Francisco, infelizmente de vídeo ainda não. Por quê? Eu peço mil desculpas aí, porque eu gravei o vídeo de maneira errada. Ele gravou só um pedaço da tela. Então, eu vou ter que refazer o vídeo e depois postar. Mas se preocupe não, que daqui para segunda-feira eu posto esse vídeo aí. Tá certo? Mas vamos lá. Esse vídeo que eu estou fazendo essa aula aqui, eu espero que esteja gravando da maneira correta dessa vez. Que tem que mudar uma configuração na resolução da tela, eu não sabia que tinha que mudar essa configuração. Dessa vez eu espero que tenha gravado de maneira certa. Bom, a terceira etapa é a verificação do meu algoritmo. Se o preço de fábrica for R$1.000, o preço de final será R$1.667,50? Será que isso aí vai acontecer? Então, se eu seguir esse espaço aqui, vai dar esse valor? Então, vamos ver. O usuário digitou o preço de fábrica, digitou 1.000. Pega o preço de fábrica 1.000, multiplica por 0,45 e guarda o resultado. Ou seja, vai dar 450. Pega o preço de fábrica, soma com o resultado do passo 3 e multiplica por 15. Ou seja, eu vou pegar 1.450. Desculpa, vou pegar 1.000, somar com 450 para dar 1.450 e multiplicar por 0,15. E vou guardar esse resultado. Ou seja, quando eu fizer isso, vai dar aquela diferençazinha. Deixa eu fazer a conta aqui rapidinho. Vai dar... A gente sabe que a resposta é 1.667 e 50, não é isso? Menos 1.450. 217,50. Ou seja, esse valor aqui vai dar 217,50. Então, eu vou somar o preço de fábrica, que é os 1.000, com os passos obtidos no passo 3 e no passo 4. Ou seja, eu vou somar 1.000 com 450 com 217,50. Vai dar o valor que é 1.667,50. Mostra na tela o passo obtido no passo 5. Então, o resultado final vai ser o valor correto? Sim, vai ser o valor correto. Aí fica como exercício para vocês verificarem se o algoritmo, se eu informar como preço R$1.500, será que ele vai dar como resposta 2.501,25? Adianto para vocês que sim. Se você seguir o algoritmo, ele vai dar a resposta correta. Certo? Bom, tem um pequeno errinho aqui, eu vou até depois ajeitar. Tá faltando um ponto aqui, né? Então, ó, mas só interessa aqui no momento você avaliar que tem uma semelhança grande entre o que foi feito lá no algoritmo com a codificação. Então tá aqui, ó. Digite o preço de fábrica. Aí você vai digitar o preço de fábrica e vai guardar essa informação. Depois você vai pegar, para você calcular o seu imposto, quem vai ser seu imposto? Vai ser o preço de fábrica vezes quem? 0,45. Aí ele vai dar os 450. Imposto vai ter 450. Quem vai ser meu lucro? Vai ser o meu preço de fábrica somado com o meu imposto. E você vai calcular ele
0,15 em cima dele. Tá faltando um ponto aí, tá, gente? É 0,15. Depois eu corrijo, tá certo? Ou seja, você vai somar esses dois valores, vai dar 0,15. Esse é o seu lucro, que vai ser o 217,50. Quem vai ser meu preço final? Vai ser a soma do meu preço de fábrica, junto com o meu imposto, junto com o meu lucro, certo? E no final eu digo, ó, mostra o preço de final, aí ele vai mostrar meu preço final, que é o meu preço de fábrica. Ou desculpa, meu preço final, que é o preço de venda, que a loja vai vender o computador. Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? É só umas continhas, né? Mas você tem que saber as continhas que você está fazendo. Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Vamos seguindo. Não, Tá. professor. Não. Até agora tá tranquilo. Tudo ok, né? Pronto. Na prática vai ficar mais tranquilo. Certo. Bom, aí agora eu tenho um outro problema, tá? Que é saber o jogo do computador. Esse daí eu vou deixar para você analisar com calma em casa, tá? Para você fazer aí as etapas que a gente fez, que é você ler o problema, analisar o problema, você escrever o algoritmo e depois você verificar se ele realmente dá a resposta que espera. E depois você analisar essa codificação. Veja que, de acordo com o problema, você vai ver que ele pede, ó, digita a pontuação da fase, digita a quantidade de itens A, digita a quantidade de itens B, digite a quantidade de itens C. Ele vai fazer as contas necessárias, certo? Vai somar a pontuação e vai dar a pontuação final da fase. Ou seja, o algoritmo, a codificação que tem aqui, ela reflete exatamente o nosso algoritmo. Você vai ver no futuro que pode acontecer o seguinte, pode acontecer que duas ou três linhas desse algoritmo aqui sejam fundidas em apenas uma linha de codificação. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer, tá? Não é coisa do outro mundo, não. Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida até aí? Alguma dúvida até aí, pessoal? Não, né? Não. Então tá certo. Então, eu já coloquei uma lista de exercícios também com relação a esse segundo capítulo, tá? Deixa eu só abrir a lista para vocês verem. Tá aqui, ó. Lista 2. Então, pessoal, o que eu gostaria que vocês fizessem nessa lista aqui, basicamente, é calcular, escrever os algoritmos. Eu não quero essa codificação aqui não, tá certo? Essa codificação aqui não é para fazer agora. Vocês vão fazer essa codificação, mas não agora, tá? O que eu quero é isso aqui, ó. O que eu quero é isso aqui, ó. Deixa eu pegar um exemplo mais simples aqui. O que eu quero é isso aqui, ó. Eu quero o algoritmo. Eu quero que você escreva, solicite na tela que o usuário digite a primeira nota, leia do teclado, tal informação e guarde. Pegue esse valor no passo tal e faça tal coisa. E assim por diante. Tá certo, pessoal? Tá certo. Deu para entender direitinho aí? Sim. Joia. Aí a minha pergunta é: quando é que vocês entregam isso aí? Fica para quando? Note que as listas são pequenininhas, né? Por enquanto, viu? Deixa eu ver lá qual é o tamanho da lista. São 12 questões. Rapidinho você faz isso aí. E aí? Professor, você pode falar qual é o negócio que eu baixar aqui pra eu poder fazer? Qual é o quê? Para usar em JavaScript. Desculpa, não entendi ainda. Para usar JavaScript para responder as questões. Não, as questões não é para responder em JavaScript, é para escrever em algoritmo. Um bloco de nota, qualquer coisinha. Você pode usar um bloco de notas, você pode usar qualquer coisa para escrever essas questões aí. Eu quero um formato PDF, tá, gente? Vocês colocam lá no formato A PDF. resposta do exercício que o senhor postou, também em PDF, digitado. Sim, também em PDF. Pode ser? Pode ser PDF, digitado ou manual. O que ficar melhor para você fazer. Tá certo. Se você achar melhor
fazer na mão, tirar foto, converter em PDF e mandar, também tá valendo. O que eu quero é feito. Agora, pelo amor de Deus, não copie um do outro, não. Faça isso para aprender. Tá certo? Tá certo, professor. Agora, não precisa fazer codificado. Não é para fazer codificado agora. Codificação a gente vai ver mais para frente. Agora, o que eu quero é o quê? É que vocês aprendam a escrever um algoritmo. Tá joia? Certo. Pois Tá, bom. beleza. Põe por hoje só, viu, pessoal? Professor, a data de entrega dessa segunda lista. Sim, a data de entrega, bem lembrado. E aí? A outra ficou pro dia 22, né? Eu posso colocar essa lista também pro dia 22, gente? Ficar essas duas listas? Pode? Ah, que bom. Pode sim. professor, pode. Rafael tá dizendo que pode. Laura, pode? Yasmin, pode? Estevão tá dizendo que pode. Jonathan pode dizendo que pode. Rafael pode. Elton pode. Então, beleza, gente. Então fica 22, tá? Entrega das duas listas, dia 22/9/2022. Tá certo? Eu vou botar como atividade lá no Classroom também, tá certo? Beleza, professor. Beleza? Então, gente, por hoje só. Muitíssimo obrigado aí pela atenção de vocês. Novamente, desculpa pela demora, viu? Teve um contratempo aí, mas graças a Deus deu tudo certo, viu? Vai ter chamada? Não, vai ter chamada não. Professor, Tá todo mundo presente. Professor, antes Oi. do senhor ir embora, tem como dar um exemplo de como o senhor quer essa atividade? Qual atividade? Muito bem. Essa do algoritmo. Tem lá na lista. Lá na lista eu botei 3 exemplos. Ah, tá certo. Viu? Dá uma olhadinha lá na lista. Quando você ler a lista, você vai ver. Ó, tem um exemplo de um problema e como é que tá lá escrito a solução do problema, tá? Nos slides também tem vários exemplos aí no slide que eu apresentei agora que é da mesma forma, tá? No caso, a forma seria assim, né? Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Quem foi que perguntou? Foi o Renato. Renato. Olha aqui, Renato. Dessa forma aqui, ó. Agora, claro que depende como é que vai ser o problema, né? Se você der uma olhadinha lá na lista, você vai ver que dependendo do problema, as instruções são diferentes. Tá certo? Tá certo. Dê uma olhadinha lá na lista. Se tiver alguma dúvida, manda e-mail pra mim. Tá Certo, ok? professor. Então tá, gente. Certo, pessoal. Boa noite aí, muito obrigado, tá certo? Boa Então, noite. professor, Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite, professor. Muito obrigado. Minha internet caiu e literalmente só voltou agora no final Ei. da aula. Que raiva. professor, Mas vai estar gravado. Viu, Laura? Tá? Dessa vez eu gravei e vou postar depois o vídeo. Tá certo, professor. Tá. Obrigada, viu? Tchau.